Ai, 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 ai. Ei, Versus, como é que vocês estão? Vim pegar um chazinho porque já é a segunda gravação do dia. E como vocês podem ver, eu acabei vendo uma história no TikTok que, vamos ver, parece um pouco curiosa, né? Parece que agora tá na moda pastor trair esposa, né? Por que será? Então, antes de começar, eu já peço para que você se inscreva no canal, venha fazer parte da família Zeverse e vamos ao vídeo. História de quando eu fui traída pelo meu ex, que é pastor de uma igreja conhecida. Eu vou fazer uma maquiagenzinha básica enquanto eu conto essa fofoca. Pastor de uma igreja conhecida. Mas enquanto aqui eu conto a minha desgraça, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou começar com um demaquilante, tá? Água micelar, pra eu tirar toda essa parte, porque hoje eu vou me arrumar. Gente, esse negócio de tipo, ai, deixa eu contar como que a minha mãe bateu as botas e daí, tipo, mas esse lip, sei lá o que, de boca, é maravilhoso, assim. E daí a gente tava lá chorando, tal, enquanto a minha mãe estava no hospital. Fofoca pra vocês. Eu vim contar essa fofoca, gente, a pedido dos meus amigos, porque por mais que tem tempo que isso aconteceu, isso é piada pra gente até hoje. Eu vou contar essa história desde lá do início, que eu quero contar tudo nos mínimos detalhes. Hum. Gente, eu fui criada por família católica. A minha família por parte de pai e por parte de mãe é católica. Mas quando eu era criança, a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. E ela me levava e eu achava o máximo, porque tinha aquela salinha de criança, né? E aí, depois que eu cresci e virei adolescente, eu continuei frequentando a igreja evangélica, porque minhas amigas eram evangélicas. Mas assim, eu nunca participei de nada. Eu ia no culto, terminava o culto, eu ia embora pra casa. Quando eu tinha ali Você ia pra lá porque tinha que ir pra lá, né? Se os amigos estavam lá, se os que não estavam lá, assim, nem me importava muito com a religião, mas tinha que ir porque senão não ia ver mais ninguém. Eu entendo, entendo. Já passei por isso em balada de rock. meus 16 anos, eu tava passando por uma fase que eu ia ter que tomar uma decisão importante. Era relacionada a alguma coisa de emprego. Aí, falei com a minha irmã, né? Porque tava confusa, não sabia o que decidir. A minha irmã falou assim: a minha amiga me falou de uma igreja evangélica que tem revelação. Vamos lá, e aí você pede Deus pra te dar um direcionamento. Eu falei: é E a revelação foi chifruda. disso que eu tô precisando. De uma resposta divina. Vamos. Eu cheguei lá, gente, eu já sentei logo na primeira fileira para não correr o risco do pastor não me ver e eu sair de lá sem minha revelação. Aí, o pastor tava pregando com o filho dele. E durante a pregação ele falava várias vezes: "Ah, tá aqui o meu filho, que é pastor também" e tal. Só que o filho dele era muito novo para ser pastor. Mas como eu não era de igreja evangélica, eu não sabia nada, eu falei: "Tudo bem". O pastor era novinho e eu achei ele até bonitinho, né? Aí ele ficou olhando pra mim o culto inteiro. E eu, assim, eu não sabia que pastor podia ficar, né? Nem nada disso. Menina, você não tá sabendo, o pastor hoje em dia pode ficar e pode ter amante. Porque é tanto pastor traindo esposa que eu acho que já deve estar até na Bíblia, assim, pastor pode ter mais de uma mulher. Falei, deve estar me olhando pra entregar a revelação. E eu doida querendo a revelação. Aí fiquei olhando pra ele também, o culto inteiro. Beleza. Fui embora, não recebi minha revelação. Mas quando eu cheguei em casa, Ai, que desgraça, eu odeio quando eu vou pro culto e não recebo a minha revelação divina. Nossa, é tipo você ir no hospital e não ser atendido pelo médico. Ah, mano, é tão ruim quanto. eu fiquei pensando nele. Falei assim, gente, como que pode aquele menino ser tão novo e ser pastor? Falei, vou procurar o Instagram dele. E a minha irmã que tinha ido comigo, ela tinha feito um voto. E geralmente, quando você faz voto nessas igrejas, eles te dão um envelopezinho que vem o nome da igreja. Aí achei o nome da igreja, achei o Instagram e achei o Instagram do menino. Cara, tem certificado pra voto hoje em dia? É sério? Quando você faz um voto religioso, você ganha um certificado? Tipo uma plaquinha do YouTube, assim, de 100 mil inscritos? Achei o Instagram, dei aquela stalkeadinha básica, vi que realmente ele era pastor e que ele não era casado. Falei, vou seguir. Só que, gente, na hora que eu segui, ele já começou a me seguir de volta. Falei, olha, o pastor rapidinho. Aí procurei lá no feed dele uma foto dele com a família dele. Falei, vou curtir uma foto dele com a família dele pra não ficar parecendo que eu tô dando muito em cima. Curti uma foto dele com a família dele. Na mesma hora ele foi lá e curtiu uma foto minha sozinha. Eu falei, Não parece que você tá dando em cima, nem que ele está, tipo, aceitando, né, que você tá dando em cima. Só. Ai, gente, para com esse negócio de não querer e mostrar que tá dando em cima. Se mostra interessado. Como é que a pessoa vai ficar contigo se ela nem sabe que você tá interessado nela? uai.
Eu acho que esse pastor não tá querendo só me entregar a revelação, não. Acho que ele tá querendo entregar outra coisa também, moça. Assim, minimamente mais do que a revelação. Ou talvez um outro tipo de revelação. Acho que ele tá querendo O do chá de bebê. me entregar mais coisa. Aí, nessa de curte uma foto, curte a outra, ele acabou me chamando. E a gente ficou conversando alguns dias. Só que assim, conversando normal. Não tinha nada demais na nossa conversa. Até que ele começou a dar em cima de mim. E, gente, eu tava um pouco confusa. Eu tava confusa porque, como eu falei, eu não fui criada em igreja evangélica. Então, eu não sabia das doutrinas da igreja evangélica, né? Mas, assim, todo mundo sabe, o básico é que pastor não pode sair ficando com todo mundo. Geralmente, o pastor é casado e, quando não é casado, ele tem que orar antes para poder, né, conhecer uma menina, enfim. Mas aquilo também aí é um pouquinho. Eu acho que daí a gente já tá pegando pesado com a doutrina. Não que eu esteja defendendo qualquer religião, porque vocês sabem que eu sou contra esse tipo de doutrinação. Mas assim, o pastor só pode ser casado se ele conhecer uma mulher antes, né? Que assim, eu não acho que eles chegam assim com uma mulher do nada pro pastor e falam, você vai casar com ela. E eu imagino que não, porque ele tem que conhecer uma mulher antes. E como é que você conhece uma mulher hoje em dia, pastor? Pelo Instagram. E eu tava confusa sobre isso. E aí eu fui e falei, vou perguntar pra ele se ele pode ficar com as pessoas, né? Como que é isso daí? E aí eu mandei uma mensagem pra ele perguntando, e eu lembro até hoje, ele me mandou um áudio respondendo, falando assim, não tem nada a ver, eu não posso ficar por muito tempo, eu tenho que namorar logo e tal. Eu falei, se o pastor falou que tá tudo bem, quem sou eu pra falar que não tá tudo bem? Ok. Ele me chamou pra sair, Exatamente. a gente marcou o primeiro encontro. Já logo no primeiro encontro, o universo, Deus, já tava me dando assim um sinal bem grande. De que você não ia ganhar sua revelação misericordiosa e divina para saber qual ia ser o seu emprego. Olha, ela só queria um teste vocacional. O que que ela ganhou? Um pastor e um par de chifres. Letra maiúscula com seta piscando, ó, não vai dar certo. Porque o carro dele estragou no primeiro encontro. E aí a gente teve que trocar de carro com o pai dele. Gente, no primeiro encontro eu já conheci o pai dele e conheci a mãe dele. Aí, basicamente, no segundo encontro a gente já tava namorando, né? Aí eu fui contar pras minhas amigas, aquela coisa de adolescente, tirei print, mandei no nosso grupinho de amigas. Aí minha amiga tá assim, isso é o fulano? Eu não acredito que você tá ficando com o fulano. E eu assim, como assim? Por que essa indignação com fulano? Fulano é pastor, ótima pessoa, gente. Fulano é pastor, ótima pessoa. A gente nem ela tá acreditando no que ela tá falando. Eu vou ser a primeira abençoada do grupo, qual é o problema? Já era mais um sinal do universo. A minha amiga falando assim, eu estudei com fulano há um tempo atrás. E quando ele estudava comigo, ele era terrível. Ele pegava todas as meninas, ele usava droga, enfim. Mas, gente, você sabe que é o requisito para todo pastor. Todo mundo que é convertido e se torna pastor é porque já fez coisas horríveis na vida. Um dos pré-requisitos para você ser pastor hoje em dia no Brasil é ou ter ido pra cadeia, ou ter usado alguma coisa que não é legal no Brasil, ou ter cometido algum crime desse safado, ou ser corrupto. Assim, eu não conheço nenhum pastor que não tenha pelo menos uma dessas quatro coisas, tá? Nenhum. Tudo bem que eu não conheço muito pastor, eu não sei o que aparece na televisão e na mídia, né? Só que eu não dei muita bola. Falei assim, eu acredito do milagre do Senhor que restituiu esse querido e agora ele é um homem de Deus e passado Obviamente, tudo supostamente, tá? Não estou alegando nada aqui, é tudo é supostamente. passado. Comecei a namorar com ele, gente, e da nossa parte estava indo até que tudo bem. Ele me tratava super bem, me dava presente, me levava para os lugares que eu queria, ele era um querido. Mas o meu pai não gostava muito dele. E a gente sabe que quando o pai e a mãe da gente não gosta, não vai dar certo. Mas foi mais um sinal que eu resolvi que não errava. Continuei namorando com ele. E comecei a tentar me acostumar com aquela vida, né, gente? Porque ele era pastor. Ele não era pastor, um pastor que, eu não sei o nome, mas tipo, que acompanha um outro pastor. Não, ele era o pastor responsável por uma igreja. E quando a gente tá namorando com qualquer pessoa que tem algum cargo de tamanha responsabilidade, a gente fica muito visada. E eu não era da igreja, eu não tinha costumes da igreja, eu tava tentando aprender a lidar com tudo aquilo ali. E as meninas da igreja não gostavam muito de mim. Até porque eu acho que era o sonho delas namorar com ele, né? Ele era novo, bonito, era o pastor, ele era bem sucedido, enfim.
Então elas me odiavam. Eu entrava Ou será que ele já iludiu todas elas e elas te olhavam feio porque elas sabiam que você ia ser a próxima iludida, só que elas não podiam falar? Eu acho que a gente precisa conversar, assim, né? Quando todo mundo te olha feio, às vezes, não é porque as pessoas te odeiam ou estão com ciúmes ou inveja. É porque às vezes elas querem te dizer uma coisa muito importante e elas simplesmente não podem porque a convenção social não deixa. Como, por exemplo, você vai ser chifruda. na igreja, parecia que, Deus me perdoe, mas parecia que tava entrando assim, em Jesus Cristo, porque todo mundo virava pra me olhar. E era sempre uma fofoca, uma coisa. E, gente, não parece que eu tô falando aqui agora com o celular, mas eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de começar a conversar, né, enfim. Então eu não conversava com elas e elas me achavam super metida. E é aí que começa a história. Porque por conta dessa fofoca, né, eu percebia os olhares, as risadinhas, enfim, eu decidi que eu não ia participar de nada, não ia me intrometer em nada da igreja e que eu não ia ficar lá depois que o culto acabasse. Acabava o culto, eu ia direto pro carro esperar ele. E ele tinha que ficar, porque ele era o pastor da igreja e ele tinha que orar pelas pessoas. Até que um dia entrou uma menina no grupinho dessas meninas que não gostava de mim, diferente. Dava pra ver que ela não era da igreja, que ela tinha uma carinha de biscate. Não era. Meu Deus do céu. A mina não está com a saia até, tipo, pé, biscate. Gente, assim, eu não vou falar nada porque eu já fui adolescente uma vez na vida. Eu sei como é que é esse negócio de você olhar e falar, essa daí, esse cara é problema. Mas assim, é visível, né, como o espírito da alma de meninas malvadas, ele nunca deixa, né, a adolescência, nem dentro da igreja. Da igreja, não. E essa menina não me desceu. Intuição feminina, né, galera? Intuição feminina. Eu bati o olho nela e já falei, tem alguma coisa. Só que eu não comentei nada com ele sobre essa menina. Até porque ela nunca tinha me dado motivo e nem ele. Até então era só loucura da minha cabeça. Até que um dia, essa querida, depois do culto, eu tava lá dentro do carro, esperando ele terminar as orações, e ela chegou na janela do carro e fez assim. Mano, imagina que medo você tá lá no carro, assim, ai, que tédio, meu Deus do céu, tem que ficar esperando esse cara, de repente vem um. Mano, a primeira coisa que eu ia pensar é tipo, zumbi! Primeira coisa é ser zumbi! Gente, que é isso? Você faz assim, pra olhar o que tem dentro do carro. Ela me olhou. Hoje eu fico pensando, eu deveria ter, sei lá, empurrado ela com a porta, ou então aberto a janela e perguntado o que ela queria, mas na hora eu fiquei sem reação. Ela olhou, viu que eu tava lá dentro, me encarou pela janela e saiu rindo com as Mano, ainda foi zombada pela mina biscate zumbificada. amigas dela. E depois elas passaram de carro do lado de onde o carro estava estacionado, ficaram olhando pra dentro do carro e rindo. Não precisava falar mais nada. Eu fui questionar ele do porquê que isso tinha acontecido. E ele falou assim, olha, conversei com ela e ela me falou que confundiu o carro com o carro do pai dela, que na hora ela achou essa situação engraçada, mas que agora ela tá super envergonhada, pediu pra te pedir desculpa e falou que isso não vai acontecer mais. Aham. Galera, nem a Gabi Brant ia acreditar numa desculpa dessa. Nem a Virgínia ia acreditar nisso. Mas eu acreditei. Eu continuei namorando com ele. Pô, mas mina assim, você tá aí também foi burra, né? Meu Deus do céu. As meninas falam que nem mano, meninas malvadas te cercaram. Uma cena incrível de bullying de filme dos Estados Unidos dos anos 2000. E você acreditou na desculpa dele? Ai, tava apaixonada, né? Tava apaixonada, tava ludibriada. A gente sabe, quando a gente tá apaixonado, a gente fica tão cego e burro. Ai, eu vou passar um pano. Eu vou passar um pano pra isso. Ele só que agora, dando um pouquinho mais de ideia pra minha intuição, né? Eu tava super desconfiada. E era difícil de eu achar alguma coisa porque eu não tinha a senha do celular dele. Galera, se você namora e não tem a senha do celular do seu namorado, você tá pedindo pra tomar, né? Mas aí eu tive a brilhante ideia de baixar um aplicativo que hackeava o WhatsApp. Tá, vamos aqui, vai, gente. Você não precisa ter a senha do seu namorado, sua namorada. Se você vai ser traído, você não precisa. O seu namorado, sua namorada, ele vai dar um jeito de trair sem deixar rastros, sabe? Ele não precisa criar um registro que te traiu, que ele pegou e te colocou 2 chifrinhos aqui. Não precisa fazer isso. Você tem essa senha se você e o seu namorado ou namorada
achar tudo bem. Se o seu namorado está te traindo, não é você ter ou não a senha que vai fazer você tomar chifre. É a bosta de ser humano por quem você quis namorar. Nossa, o pessoal coloca a culpa do ser humano que é uma bosta numa convenção social que também é uma merda. Deu bobeira com o celular dele desbloqueado, eu fui lá e hackeei o WhatsApp dele. Na primeira semana, eu não achava nada. Era só grupo de igreja e conversa com a mãe dele. Eu comecei até a me sentir mal. Que eu ficava pensando assim, nossa, tô invadindo a privacidade da pessoa aqui. Tu jura? Nossa, pensei que não tava não. Você só cometeu um crime, que é hackear sem uma pessoa saber os dados dela. E o menino não me dá nenhum motivo pra desconfiar dele. Passou um tempo, ele falou, vamos casar. Vamos casar. E pra gente casar, você precisa ser batizada na igreja. Aí é que tudo começou, porque eu comecei a ter mais contato com uma daquelas meninas que não gostavam de mim. E eu comecei a descobrir a traição. Vai ter que ter parte 2, porque esse vídeo ficou muito grande. Cara, a mina deve ter sido corna durante um bom tempo. E ele ainda queria noivar com ela. Ai, vamos lá. 2 e final de quando eu descobri que estava sendo traída pelo pastor. Eu comecei a fazer o curso de batismo, né, pra eu batizar, pra gente casar. E tinha uma menina que tava fazendo o curso de batismo comigo, que eu acho que ela era prima da tal amante lá. E essa menina, ela achava que tinha uma intimidade comigo que ela não tinha. Ela me perguntava tudo. E de 10 coisas que ela me perguntava, 9 era sobre o meu relacionamento. Ela perguntava, e essa aliança foi o pastor que te deu? E quanto tempo que vocês namoram? Enfim, perguntava um monte de coisa. No último dia de curso, essas perguntas dela me irritou. Que eu falei assim, de onde que ela acha que ela tem essa intimidade? E por que ela fica fazendo esse monte de pergunta sobre o meu relacionamento? E aí eu fui falar com o querido, e o querido assim, ela é adolescente, ela era mais nova que eu. Se eu tinha 16, 17, ela devia ter, sei lá, 14, 15. Falou, é adolescente é assim mesmo, não dá bola pra isso não e tal. E isso era um domingo. E todo domingo a gente ia pro monte orar depois do culto. Ele ia orar pela galera, né? E a gente aproveitava e orava pelo nosso relacionamento. E, gente, enquanto eu tava orando junto com ele no monte, eu senti um ranço dele, uma raiva, que eu não sei te explicar. Que a minha vontade era de jogar ele lá de cima do monte. Mas demorou, hein, querida? Mas demorou Eu bastante. falei, Deus, se o senhor tá querendo me falar alguma coisa, eu não tô entendendo, seja um pouquinho mais claro que a sua filha é um Ô Deus, por favor, eu não peguei ainda todos esses sinais de que eu tô sendo corna, de que ele tá mentindo pra mim, de que eu não sou bem-vinda naquele lugar, Deus. Você pode descer pessoalmente aqui, ou mandar o seu filho Jesus e dizer na minha cara, assim, corna. Você pode fazer isso pra mim? Eu só tô te pedindo isso, Deus. É tão difícil você descer pessoalmente e ser claro dessa maneira, em vez de chegar mostrar que eu tô sendo corna, com as minas saindo da minha cara, secando o carro que eu estava, da outra mina perguntando um monte de coisa pra mim. Será que você não entende que isso não é o suficiente pra eu entender? Eu preciso de um murro na cara divino? merda. E beleza, terminei a oração com ele e fui pra casa. No outro dia, segundona brava, eu acordei cedo e alguma coisa falando no meu coração pra eu olhar o WhatsApp dele. Lembra que eu falei que eu tinha o WhatsApp dele hackeado, mas eu já não tava olhando mais porque eu não tinha achado nada? Nesse dia, tinha alguma coisa me falando pra eu olhar. Eu olhei o WhatsApp dele e adivinha? Bingo. Conversa com Eduarda, 4 horas da manhã. Eu falei, gente, quem que é essa irmã aqui que tá pedindo oração 4 horas da manhã? Será que a causa dela é insônia? Meu Deus do céu. Quem que é essa irmã aqui que tá falando com meu namorado às 4 da manhã? Essa irmã é ungida. Ela é ungida pelo capeta. Não precisei de muito esforço, a traição tava lá, toda completa, tinha foto, tinha vídeo, tinha áudio, tinha tudo. Mas eu tinha que trabalhar, né? CLT. Um chifre não impede ninguém de trabalhar. Quem mora Exatamente. O chifre nunca impediu ninguém de trabalhar. em Minas Gerais, ali na região metropolitana, vai saber. Gente, eu fui chorando do Barreiro até em Contagem. Chorando no ônibus e todo mundo olhando pra mim. Eu cheguei no serviço, eu tava com a cara desse tamanho de tanto chorar. Aí meu amigo falou assim, sem condição de você trabalhar desse jeito. Vai lá pro banheiro,
Fica lá de boa e se alguém perguntar, eu falo que você estava passando mal e eu faço seu trabalho aqui. Eu fiquei, gente, umas 2 horas dentro daquele banheiro arquitetando meu plano. Falando assim, pensando assim, Ai, eu gente. vou dar o troco. Eu vou ficar com um amigo dele, eu vou, sei lá, Nossa, subir lá no altar da igreja com eu tô muito oleoso já, né, gente? Que tá tão quente aqui, eu ainda tive que fechar tudo. Ai, eu vou dar uma limpada um pouco na oleosidade enquanto ela tá come. pra todo mundo. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um troco. Ele me mandou assim, bom dia. Eu mandei, você me traiu? Caramba! A mina, vou fazer um esquema. Eu vou fazer tudo na minha cabeça, tá tudo feito, plano, tá tudo esquematizado. O que acontece? Ele dá bom dia, ela só manda. Você me traiu? Assim, adorei. Melhor plano, assim, pra se vingar e descobrir que você tá traída. Inclusive, eu apoio, tá, galera? Perguntem. Bom, não consegui fazer suspense. Mandei isso e desliguei meu celular. E fui trabalhar. No final do expediente, o querido tava lá, me esperando na porta do serviço, com um buquê de flores na mão, chorou, soluçou, ajoelhou e foi na porta do meu serviço durante dias e dias pedindo pra voltar. E eu falava que não, mandou presente caro pra mim, mandou flores. Ixi, tentou me reconquistar de todas as formas. Eu até fiquei um pouquinho balançada e por um minuto passou na minha cabeça a ideia de perdoar. Mas saiu rapidinho da minha cabeça quando eu descobri uma coisa que eu falei, não, isso aqui não tem perdão. Que foi, ele tinha ido para uma cidadezinha lá perto de BH, que chama Mariana, para fazer uma pregação. Foi num dia de semana. E, gente, eu lembro que eu fiquei muito preocupada com ele porque começou a chover. E quem mora na região de BH e já foi para Mariana, Ouro Preto, sabe que é uma estrada muito perigosa. Tem muita curva e com chuva fica mais perigoso ainda. E eu quase não dormi pensando nesse menino, pensando, meu Deus, se acontecer algum acidente, alguma coisa, o bichinho tá lá com frio, com fome. Hum. E aí, eu fui olhar depois nas conversas e vi foto dos dois lá em Mariana. E descobri que nesse dia ele não tava fazendo pregação. Ele tava com ela. Caramba, esse pastor é muito inteligente. Olha, esse pastor. Na verdade, não, porque ele tirou foto. Ele criou provas contra si mesmo, não é? Não. Eu retiro o que eu disse, não é muito inteligente, não. Aí é demais, demais pra mim. Não vou perdoar. Não perdoei. Beleza, passou, ele desistiu de me reconquistar. Passados 6 meses, ele começou a namorar com essa menina. Eu fiquei revoltada, lógico. Mas, né, não tinha mais nada a ver com aquilo. Passou um tempinho, a menina embuchou e ele teve que casar, porque, né, pastor não pode coisar antes do casamento e ele coisava antes do casamento. Ele teve que casar às pressas, né, pra não virar fofoca na igreja. Ele teve a primeira filha com a menina, passou um tempo, teve outra filha. Caramba, mas já passou tudo isso de tempo? Cara, a gente tá falando aí de uns 2 anos. Não é que ela tá contando a história dela, ela tá atualizando a história dela. Gosto assim. E, gente, eu não sei qual que é o processo pra ser pastor, mas eu acho que é muito fácil, porque ela virou pastora também. Uma menina que aceitava ser amante, ela aceitava, ela sabia, ela esperava ele sair da minha casa pra mandar mensagem pra ele, conversava com ele só de madrugada, enfim, ela sabia de tudo. Então, uma menina que aceitava ser amante, era totalmente desviada, em um ano virar pastora, tá bom, né? Não estou aqui para julgar. Estão lá agora. Mas eu tô aqui pra julgar sim, supostamente. Olha, na moral, eu não consigo confiar. Essas histórias assim me mostram muito que pra ser pastor basta querer apenas ganhar dinheiro, sério. Basta querer ganhar dinheiro e tirar dinheiro de otário. Porque, mano, não tem uma história que eu vejo falando de pastor que seja coisa boa. Agora são pastores, tem uma igreja grande e famosa É na a região de Universal. BH, não posso citar nomes para não ser processada. Mas estão fazendo Supostamente, eu tô sucesso. listando, vamos lá. Tem a Universal, a Bola de Neve, tem a Igreja Católica, tem Buda, a igreja também, não sei. Eu vou chutando porque eu também não quero ser processado, não. Supostamente. E eu fico assim, chocada, porque ele vive do dízimo, né? E ele não usa o dízimo para engrandecer a obra do Senhor, ele usa o dízimo para benefício próprio. Tá lá fazendo harmonização facial, viajando pro mundo inteiro, e eu fico revoltada. Ele é deputado também? Que só falta você falar que ele é deputado.
Você tá descrevendo já. Porque tem gente que realmente entrega aquilo ali com seriedade, sabe? Às vezes o sonho da pessoa é fazer uma harmonização facial, ir para outro país, e ela tá ali dando o dízimo, deixando de realizar esses sonhos, acreditando que aquele dízimo vai ser usado para a obra do Senhor, para engrandecer a obra do Senhor. E ele pega e usa para benefício próprio. Bom, eu não acho certo, mas eu não tô aqui para dar minha opinião, eu tô aqui para saber opiniões. Eu quero que vocês deixem aí no comentário, meus 20 seguidores, meus amigos, e escrevam aí o que vocês acham, se isso é certo, se isso é errado, se vocês conhecem alguém que já passou por... Gente, depois disso ela ficou bem maior, né? Porque o vídeo cresceu bastante. Assim, o que nós tiramos de lição dessa história toda? Primeiro, não é porque é pastor que não é do diabo, tá? Primeiro ponto, continua sendo um ser humano. Segundo, não espere Deus descer no formato físico, fazer um placar gigante, assim, numa propaganda no outdoor, sabe? Da Square lá, da Times Square, te falando, você é corna. Não espere, ele já te mostra os sinais. Veja os sinais, não negue os sinais, junte os sinais, aceite eles. Porque ele te deu uma revelação divina, o Senhor. Só que você não aceitou, que é, você estava sendo corna. E eu tô aqui pra julgar sim, tá? Porque eu não sou da igreja, eu posso julgar que isso é imoral. Colocar chifres em uma pessoa é imoral. Agora sim, vocês ficariam com um pastor que te traz só porque ele é bonitinho e tem dinheiro? Eu deixo com vocês a resposta. É isso, Verse. Espero que tenham gostado. E lembre-se, não sejam presos. Que eu acho que esse pastor poderia ser.